sacola. E dentro dela o que há? Um livro. Quase romance. E há também um outro livro. Agora não mais de ficção, mas um livro de análise, de conceito. Chama-se Arte da Estética e Outras Questões. E há um outro livro aqui sobre Bergman, o cineasta. E há uma coincidência aqui, claro, óbvio. São livros do mesmo autor. E mais coincidência ainda, o autor que está aqui, porque é o dialogador de hoje. Ele é escritor, é professor aposentado do IFCE, do Instituto Federal de Educação, e também da UES, da Universidade Estadual do Ceará, exatamente nessa área da estética, da análise de textos teatrais. Ele é formado em letras, enfim, tem mestrado em letras e doutorado em artes, com especialização, com uma linha de pesquisa na área exatamente do cinema. E aqui está a tese dele sobre Bergman. Ele é um especialista em Bergman, em Nelson Rodrigues, em Dostoiévski, em literatura. Ele é Alder Teixeira, nosso dialogador de hoje. Alder, vamos começar por aqui? Oh, sim, Ricardo. Eu estou vendo aqui o artista, o escritor, escrevendo quase romance, e eu estou vendo aqui o professor, o intelectual, o doutor em artes. E eu queria que você apresentasse, então, esses 3 livros, para começar, porque vocês sabem que os objetos que o dialogador traz para a mesa vão ensejando os nossos temas. Antes de tudo, Ricardo, eu quero evidenciar que me sinto extremamente lisonjeado pelo convite. Você é um artista imenso, que eu admiro desde sempre, de forma que vir participar do seu programa é um motivo de grande alegria para mim. Bonito, obrigado. Assim, recíproco. Ter você aqui é uma honra. Pois bem, aí esses 3 Comecemos livros... por aqui, pelo artista? Pode ser. Ou pelo ser. intelectual que se debruça sobre a obra de outros vontade. artistas? Você que sabe. Esse livro, do ponto de vista da temporalidade, né, da cronologia, esse é o primeiro, porque, embora sendo o meu 4º livro, mas ele está antes desses 2 últimos que aí estão. Ele surgiu, esse livro do Bergman, né, Estratégias Narrativas na Cinematografia do Bergman, surgiu da minha pesquisa de doutorado. Né, Na Universidade Federal de Minas Gerais. De Minas Gerais. Você é doutor em artes. Escola de Belas Artes da UFMG. Com estudo em cinema. Em cinema. E aí, dentro do cinema, a escolha Ingmar Bergman. Eu sou um amante da cinematografia do Bergman. Acho que é como diz Woody Allen, né? Há cineastas e há Bergman. Bergman é um capítulo à parte na história do cinema. E desde muito cedo, curiosamente, me despertou muito interesse. Isso causou até espécie a algumas pessoas, porque Bergman é historicamente considerado um cineasta muito duro, né? Muito profundo, de temas muito sombrios, um artista que faz uma sondagem na psicologia humana e que não era muito indicado para um adolescente. E, no entanto, pouco mais do que um adolescente, eu já me abracei com a cinematografia do Bergman, nutrindo por esse artista uma admiração assim imensa. E qual é o recorte que você faz? Eu estou vendo aqui o cinema do autor, o cinema da poesia, a modernidade em Bergman e a análise dos filmes todos, o Sétimo Selo, Morangos Silvestres, Isso. Cenas de um Casamento, enfim. Até Sarabanda. Até Sarabanda, o Fanny e Alexander, enfim. Como é a sua compreensão de Bergman? O Bergman, historicamente, foi muito examinado na perspectiva do conteúdo, né? Pela profundidade, a verticalidade com que ele analisa os grandes conflitos da alma humana. E eu, amante da sua cinematografia, fui percebendo que as intervenções em relação à linguagem do cinema eram um tanto quanto negligenciadas. E percebendo a habilidade, a genialidade com que o Bergman trabalha, por exemplo,
os enquadramentos, os próprios critérios de montagem, a sua competência como diretor de elenco. Tudo isso foi me despertando interesse para analisar não mais o conteúdo, naquilo que a fortuna crítica do Bergman já é muito expressiva. Então, eu me dispus a analisar os procedimentos estéticos propriamente ditos, né? As estratégias narrativas adotadas por ele. Roteiros e Desde o roteiro, quase a totalidade da sua cinematografia é de autoria dele, né? Ele é roteirista, porque é como você e como eu fui um dia, um homem de teatro, né? O Bergman era, antes de ser o cineasta consagradíssimo em que se tornou, ele era um diretor de teatro, dirigiu umas 200 peças, pelo menos. Então, os seus roteiros trazem a profundidade do homem de teatro, né? E, principalmente, no caso da minha visada, analisar como ele trabalha o enquadramento, a questão do close-up, por exemplo, né? Que é o Bergman, esses planos aproximados, nesses big closes, que são uma marca da sua cinematografia, não pelo procedimento isoladamente, mas na perspectiva das relações que esses procedimentos adotados têm com o conteúdo do filme. Então, as estratégias narrativas escolhidas pelo Bergman são extremamente felizes para revelar a verticalidade da sondagem psicológica que ele faz do homem. E há uma marca, e aí tem a ver também com o Woody Allen, da fala, né? E também do teatro, me parece. O Bergman, como está vindo do teatro, o seu cinema é muito da expressão da fala, muito verbal. Muito, né? É literariamente muito rico, né? Muito São rico. falas muito bem construídas. Estou falando aqui, por exemplo, estou me lembrando aqui da contracapa que eu estou mostrando agora do filme Sétimo Selo, né? Pois bem, você observa em preto muito e branco. bem. E o seu livro é em preto e branco também. Já faz uma insinuação aqui cromática. Há dois filmes das relações dele com o preto e branco. O Sétimo Selo é de 57, então do mesmo ano do Morango Silvestres, também realizado em preto e branco. Aliás, o que há de mais significativo na primeira e segunda fase da cinematografia do Bergman são filmes em preto e branco. Aliás, um preto e branco lindíssimo. Né? Ele consegue uma granulação da imagem, né, da película, que faz do filme dele, esteticamente, verdadeiras obras de arte. No caso da sua pesquisa para o doutorado sobre Bergman, o seu material de pesquisa é oriundo da fortuna crítica? Da fortuna crítica, dos né? livros que já... O Bergman é um artista, foi um artista examinado assim expressivamente, né? Há pelo menos 200 grandes trabalhos sobre o Bergman. Agora, como eu dizia no começo da nossa conversa, Ricardo, sempre se dando ênfase ao escritor e não ao cineasta. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? A qualidade da narrativa enquanto conteúdo. E isso me parecia um certo negligenciamento dos recursos cinematográficos propriamente ditos, que fazem do Bergman um cineasta sem par. Né? A forma, a sutileza com que ele movimenta a câmera, os enquadramentos, a própria montagem, alternando os primeiros planos com planos mais abertos, os plongé, né, a câmera de cima para baixo, o contra-plongé, a câmera de baixo para cima, tendo esses procedimentos, todos eles, um significado dentro da construção da narrativa do filme. E aqui você atribui... um gênio. Aqui você atribui, então, a fala do Woody Allen de dizer que há cineastas e Bergman. Talvez essa completude, né? Essa integridade, essa inteireza. O Bergman é um cineasta de quatro costados, digamos assim. É um cineasta que
produziu roteiros assim incontornáveis pela sua densidade, pela complexidade, pela sondagem que faz das grandes contradições existenciais. É, em grande parte, um cineasta existencialista nesse aspecto. E, ao lado disso, essas habilidades na utilização da câmera, na forma como ele movimenta, os enquadramentos, a montagem do filme, revelam um artista absolutamente inconfundível. Essa contraposição de planos abertos com planos fechados. Exatamente. Né? Agora, o que me colocaria também aqui na mesa, acho que enseja a sua fala, é que o elogio do Woody Allen vem, portanto, de uma pessoa cujo cinema não tem muito a ver com o do Bergman, né? Porque, veja, o Bergman é exatamente a densidade, a imagem que a gente tem do Bergman é o preto e branco, é o diálogo, é o tempo muito mais denso, e o Woody Allen, o humor, não é? A ironia, mas uma certa leveza. Me permita, concordando com o que você está dizendo, eu apenas faria alguns acréscimos. Pois não. O Bergman, mesmo quando se faz notar como um grande comediógrafo, ele também não deixa de perceber o inusitado do comportamento humano, né? Sim. Essas ciclotimias, essas contradições que todos nós carregamos dentro do mais íntimo da nossa... Mas procede essa contraposição, procede. Agora, né? Essa polaridade, digamos. Mas eu posso pegar do conjunto da obra do Woody Allen, por exemplo, Interiores, que é um filme que poderia ser assinado pelo Bergman, porque é um filme que trabalha bergmanianamente o conflito das personagens, né? Então, eu diria que, claro, não são cineastas que possam se confundir, mas que dialogam com uma certa profundidade em um ou outro desses grandes filmes que fizeram. E é interessante porque às vezes a gente associa ao elogio de alguém, o gosto de alguém, a identificação com esse alguém. Às vezes a identificação se dá também pela contradição, pela polaridade, né? Eu posso ser um cineasta ou um artista de um determinado recorte e admirar exatamente o outro, porque não tem o meu recorte, tem um outro recorte que eu não tenho. Uma percepção muito sensível essa sua, com a qual eu concordo inteiramente. É como se pensássemos, por exemplo, Machado de Assis na perspectiva do Shakespeare, né? Quer dizer, são autores absolutamente diferentes, né? Em quase todos os aspectos, e, no entanto, umbilicalmente identificados noutros aspectos, né? Nessas contraposições, eu estou me lembrando, já que você citou o nosso Machado de Assis, que admirava tanto Zé de Alencar, não é? Exato. E são tão diferentes, São tão diferentes. Embora o José de Alencar não seja um romântico puro, como a historiografia quis dizer sempre, né? Em que sentido? Por exemplo, escolhamos romancista e romântico. Romancista e romântico. Mas em Senhora não. Peguemos Senhora não é romântico. Senhora é um livro que se enquadra muito mais sob alguns aspectos no realismo machadiano do que no romantismo. Aliás, a obra do Zé de Alencar é exatamente essa divisão, não é? A obra de romance. Você tem uma parte que é de romântico e a parte de realista. Eu entendo, Ricardo, que essa periodologia, né, os famigerados estilos de época, através dos quais a academia estudava os autores da grande literatura brasileira, é uma coisa totalmente superada, porque essas fronteiras não são tão bem definidas, né? Não são... Há sempre... O Machado de Assis, por exemplo, que é o maior dos escritores realistas brasileiros, tem 4 romances que são, em muitos aspectos, romances românticos, né? Verdade. Como o Ressurreição, Yaya A Mão e a Garcia, Luva. A Mão e a Luva, Helena. São romances de recorte muito mais romântico do que realista. E o Zé de Alencar, ao contrário. Que estão ligados ao romantismo e, no entanto, tem alguns romances urbanos realistas. Perfeitamente. Agora, daí porque eu digo que essa periodologia era
um método de análise da literatura produzida no Brasil ou em qualquer país equivocado. Porque tanto pode-se pegar o Machado de Assis da fase romântica e defender o que há de realistas nos seus livros, como podemos pegar escritos do realismo onde há perfumes românticos, como o seu último livro, por exemplo, que é um livro lindíssimo. Machado de Assis morre em 1908 e exatamente ele escreve o seu último livro, que é o Memorial de Aires, que é um livro que tem as marcas do realismo machadiano, né? Mas traz também alguns componentes, alguns aromas, né? Alguns índices de literatura romântica. Já que estamos falando de romance, eu estou com o livro do Alder Teixeira, que se chama Quase Romance. E eu quero saber se é um título que tem a ver com a história ou se há um conceito aí implícito. Isso aqui é um romance ou é quase? O que é ser quase um romance? Conversar com um craque como você é muito bom e muito desafiador. Você vai nas entrelinhas. Ô, Ricardo, eu diria que as duas coisas. É um quase romance porque é a história de um conflito passional. Que quase é um romance e não é isso? Perfeitamente. Como enredo, como Exato, trecho. como enredo, como tessitura dramática. Então é um quase romance. E é um quase romance porque é um livro que transgride um pouco o que há de convencional na escritura dos romances. É um romance dentro do romance. O quase romance é o título de um romance que a personagem do livro está escrevendo. Tá? Então ele está quase pronto? Está quase pronto. Já no desfecho... Esse quase é só por causa da completude ou incompletude? No desfecho da narrativa, ele está concluindo o livro e acaba por publicá-lo. Agora, ele é quase romance também porque ele tem um viés de metalinguagem. É um romance que fala do que é o romance. É uma literatura que se curva sobre o próprio fazer literário, né? E, então, essas as razões pelas quais o livro se intitula Quase Romance. Agora, é um livro intencionalmente indisciplinado do ponto de vista formal, porque eu jogo com temporalidades, com pontos de vista, as personagens vão surgindo no romance e assumindo, cada uma delas, o discurso. E o entrecruzar desses muitos discursos é que fazem, digamos assim, a estrutura narrativa do livro. Então, um livro de caráter experimental, claro que hoje talvez eu o fizesse com mais rigor, com mais critério, mas é isso, você que escreve maravilhosamente bem, que atua um ator extraordinário, sabe disso, talvez mesmo seus melhores papéis, as suas inatacáveis interpretações, hoje seriam revistas por você num ou no outro procedimento, não é verdade? Sabe o que eu estou pensando? Que a gente podia misturar aqui esses dois livros. Veja, eu tenho um livro que é um romance, que é um romance que se chama Quase Romance, e ele está me dizendo, o Alder aqui, nos dizendo, que o livro é um romance que fala do próprio romance, do fazer, romance, autorreferenciado, né? Isso. O romance é autorreferenciado e teorizado sobre a categoria romance. E veja, eu estou com um livro que é um livro de pensamento, de reflexão sobre a arte. Então é como se você tivesse escrito um livro em que essas duas dimensões estão contempladas num livro só. Ela é uma história, ela é uma ficção e, ao mesmo tempo, ela é uma reflexão sobre a própria arte de escrever romances. É uma percepção aguda que você faz, embora não tenha havido inicialmente essa motivação, posso lhe assegurar. Mas você é essas duas coisas, não é? Sim, sim. Você é esse pensador e esse artista, esse escritor. Exato. Eu fui professor. Inventor. Fui professor de artes durante muito tempo, na história da arte, filosofia da arte,
estética. E em letras enfim, também, né? Teoria, sim, em letras Na também. UES você é de letras. Em letras No IFCE no curso de artes, no curso de artes visuais e no curso de artes dramáticas. Falando de estética, cênicas, falando de... Sim, então, mas eu sempre transitei por essas diferentes linguagens com uma certa intimidade, sabe? E esse livro de estética que eu produzi a 4 mãos com a minha filha, a Carolina é minha filha. Carolina Araújo é a outra autora do livro. Arquiteta, e foi uma experiência, Ricardo, assim, amantíssima, né? Porque trabalhar com sua filha temas assim tão delicados, tão profundos como no campo da estética, que é um campo da filosofia muito vasto, foi uma experiência muito boa. Porque eu como um homem de teatro, da literatura, um teórico também sobre a arte, e ela como arquiteta, como artista. Então foi uma experiência muito interessante. E eu procurei, o livro é escrito em forma de diálogo. Né? Não queria que se dissesse que é um questionário. Não, mas é um livro em que ela, a Carolina, vai levantando as reflexões e eu vou esmiuçando-as no campo da E esmiuçando da em que veia, em que veio, o que você... Qual é o recorte? Qual é da produção o prisma, e da recepção da arte, né? Por exemplo, da concepção e recepção. E da recepção da arte, né? Quer dizer, eu vou trabalhar com ela no livro, entendendo a arte como objeto estético, né? O livro, por exemplo, é o objeto estético, né? O romance é o objeto estético, o filme é o objeto estético, o edifício é o objeto estético, mas há a experiência estética que está tanto no produzir essas obras de arte, quanto em recebê-las, na contemplação do edifício, na leitura do livro, na assistência de um filme, de uma peça de teatro, enfim. Então, eu vou dirimindo essas dúvidas. O que é a arte? Para que existe? A arte tem funções no mundo marcado por tanta praticidade, por tanto entendimento fisicalista das coisas. Onde entra a arte? Qual é o papel do artista? Então, são reflexões dessa natureza que, quero crer, peço vênia para reconhecer isso. É um livro que traz uma contribuição nova nesse sentido. Ele tem uma pegada nova, sabe? E ele é feito todo de perguntas. De perguntas ele é todo e pontuado de perguntas e respostas. Claro. O livro é feito a partir de respostas a determinadas perguntas, por exemplo. E a crítica, o que faz exatamente? Isso. A poética é, portanto, um sistema operativo. Pode-se considerá-lo um programa da arte? Não é? Dê alguns exemplos. Como definir, nesses casos, onde se encontra a forma? Platão e Aristóteles cometeram um equívoco em sua teoria? E em relação à literatura, ocorreria o mesmo? Quer dizer, uma série de perguntas que vocês se fazem e vocês dois respondem. Sim, através do diálogo. Agora, eu queria fazer um registro. Essas perguntas não são perguntas de um questionário convencional. São perguntas que, mais ou menos, questionam também a resposta anterior. Ela é fruto de uma interação. De uma interação, de uma experiência não dialética, não de um questionário prévio, sabe? Entendi. Isso deu uma certa... Eu acho que é um manual de teoria de estética muito bom para se usar, por exemplo, no ensino médio, ou mesmo nos cursos introdutórios das faculdades de artes, né? Nós estamos num diálogo hoje recebendo o dialogador Alder Teixeira, que é mestre em literatura e doutor em artes, com pesquisa em cinema, mais especificamente a obra de Bergman, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor aposentado do IFCE, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. De Ciência e Tecnologia, e da UES, a Universidade Estadual do Ceará, onde nessas duas instituições ele dava aulas de análise, de texto dramático, de letras, de literatura, de história da literatura, de teoria da literatura.
E é com ele que o nosso diálogo de hoje. Ele me trouxe como primeiros objetos para pautar o nosso encontro os seus 3 mais recentes livros. Mais recente, que é o Bergman, Estratégias Narrativas, o Arte da Estética e Outras Questões, e o seu romance, Quase Romance. Mas ele trouxe também outros objetos e eu peço que ele ponha agora em pauta. Por exemplo, eu estou vendo um que é cinema. É uma paixão do literato, do escritor. Olha, como é que chama? É um azulejo. Esse azulejo faz parte de um adereço de mesa. Eu trouxe só... como se fosse um adereço de mesa, talvez para colocar... Sei. Um porta-copo, alguma coisa assim. Instrumento ou um enfeite. Decorativo. É um enfeite, né? Com referência a Cinema Paradiso. Tem aí a música do Cinema Paradiso, que é linda, lindíssima. Né? É o tema do Cinema Paradiso. Morricone. Do Morricone, né? Que, aliás, teve um filme agora sobre a biografia do Morricone. Exato. Chama-se... Exato. Uma coisa assim, mas é sobre o Morricone. Saiu em... Grande. Um grande artista. Fazendo música para cinema, né? E aqui você tem Cinema Paradiso. Por que esse encantamento? Que tipo de atravessamento você faz que faz com que você se encante com Cinema Paradiso, filme italiano do Ricardo, sinto-me na obrigação de dizer a origem. Isso foi uma amiga jornalista, Eliana Querino, Sim. que é coordenadora de um jornal para o qual eu contribuo, né, semanalmente. E ela me deu, sabendo dessa minha verdadeira paixão pelo Cinema Paradiso, um filme a que eu assisti, pasme, pelo menos 60 vezes. É um filme pelo qual eu sou apaixonado. Lindo. Em grande parte também assisti tantas vezes ao filme pelo fato de utilizá-lo como matéria de análise nas minhas aulas de estética do cinema. Porque é sobre o cinema, é sobre a paixão sobre o cinema. É um cinema que tem esse viés reflexivo, né? Com esse ator lindo, metalinguístico. Philippe Noiret, um gênio. Embora seja um filme italiano. Aliás, a obra inteira. Então, esse filme era a razão pela qual eu me lembrei de trazer esse... O que você queria pautar a partir daqui? Eu queria pautar exatamente essa questão da paixão pelo cinema, né? O filme é, antes de tudo, uma declaração de amor ao cinema. A trajetória do menino, né? Do menino que se encanta pelo cinema. Isso. Que vira um grande cineasta. Perfeitamente. Que é um pouco biográfico, tem, né? Um componente autobiográfico do Tornatore, né? O Giuseppe Tornatore, que é o diretor do filme. Ele faz uma... Eu errei o nome disso, que era do Escola, não foi? Giuseppe Tornatore. O Héctor Escola, eu disse Escola não. Eu disse não, Héctor Escola. Um grande cineasta também. É um grande cineasta também. Eu errei. Na verdade, Tornatore. É o Tornatore. Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore. É um poeta do cinema contemporâneo, né? Ele trabalha o procedimento fílmico, cinematográfico propriamente dito, com muita poesia, com muita ternura. Esse é um filme a que eu assisti tantas vezes, Ricardo, que ainda hoje me emociona muitíssimo. Vamos nos emocionar. Eu vou procurar a música do Ennio Morricone. Do Morricone. Sobre o Cinema Paradiso. No próximo segmento, vamos fazer um pequeno intervalo no programa Diálogo com ele, com este homem que inclusive pertence à Academia Cearense de Cinema, o Alder Teixeira, no nosso diálogo. Daqui a pouco a gente volta com mais romance, com mais literatura e cinema. O dialogador de hoje é autor de livros. É um romancista, mas é também um teórico em arte, em estética, em história da literatura, mas é um apaixonado também por cinema. Aliás, ele tem doutorado na área do cinema na Universidade de Minas Gerais. É um doutorado em artes, mas com especialização, com um recorte, né, sobre a obra de Bergman, de cinema. E ele me trouxe, entre os objetos, algo referente ao Cinema Paradiso, que tem uma trilha sonora tão linda do Ennio Morricone. E o nosso dialogador é ele, é o Alder Teixeira. Olha a música do Ennio. Cinema Paradiso, o filme italiano
do Tornatório. É uma obra-prima, aliás, de tudo que o Ennio Morricone faz. Ele é autor de, é maestro, é compositor, autor de várias músicas para o cinema. Compositor italiano que morreu recentemente, em 2020, se não me engano, e que tem agora, recentemente, agora, em 2022, ele vai ter um filme, já está aí em cartaz um filme contando a sua trajetória, né? Do mesmo jeito que esse filme fala de um menino que se transforma num cineasta, que tem tanto de recorte biográfico em relação ao Tornatório, esse filme sobre o Ennio Morricone tem a ver com a história do menino que se encanta com a música e que vira um grande maestro. Vamos ouvir. Que lindo! Ennio Morricone, que lindo. Mas olha, que objeto mais você me trouxe? Ele, Alder Teixeira, especialista na obra de Bergman, de Nelson Rodrigues, de Dostoiévski. Será que ele vai me trazer alguma coisa por inusitado, eu trouxe essa pedra. Ah, do inusitado. Uma pedra? Por quê? Eu sou, Ricardo, um viajante assim, quanto mais, né? A minha vida, desde muito jovem, desde muito rapazinho, foi viajar muito. E essa pedra é de... E essa pedra é da Grécia. Da Grécia? Da Grécia. E eu você tinha o hábito... Para te dizer como é curioso isso, né? Eu tenho o hábito de, em cada país, eu devo ter conhecido 20 e poucos países, e trazia sempre desses países uma pedra, uma folha, um punhado de terra, para guardar isso, assim, como memória dessas viagens tão marcantes na minha vida. E uma vez, uma senhora que fazia faxina lá de casa, na minha ausência, pegou todo esse material que eu expunha numa prateleira da estante e jogou fora, achando que aquilo era lixo. E quando ela me disse isso, foi como abriu o meu coração ao meio. Mas eu não tinha como questionar a boa intencionalidade dela, né? E de forma que eu, só nessas viagens mais recentes, tenho trazido um ou outro elemento da natureza ambiental para ter como recordação. Mas eu queria fazer disso uma reflexão, para a gente pensar um pouco sobre a própria memória, né? Nós, como a gente deve pensar a questão memorialística num tempo em que as comunicações se dão de forma tão superficiais, né? Tão superficial, me perdoe, num tempo em que não se guarda da experiência de hoje nada para o amanhã, as coisas estão perdendo o seu caráter mais histórico, mais memorialístico. E eu trouxe isso para que nós dois juntos aqui levantássemos uma reflexão sobre isso. Eu entendo, Ricardo, que cada um de nós tem, em algum lugar da nossa intimidade mais anímica, mais profunda, uma bondade original. Eu sou russoniano nesse aspecto, sabe? Mas de que o homem é bom e que interlocução se pode fazer dessa bondade recôndita, né? Com o que estamos conversando aqui. A arte, melhor que qualquer outra matéria, é que trabalha esse lado escondido da bondade original do homem. E é pela arte, quer como artista exemplarmente talentoso como você, quer como um receptor, um espectador das grandes realizações artísticas, é ela a arte, independentemente da linguagem de que estejamos falando, o cinema, o teatro, a televisão na experiência da novela, a literatura, enfim. São esses elementos nascidos
da criatividade, da inventividade humana, que faz com que nós, mesmo num tempo perdido, como o tempo em que nós nos encontramos, o homem possa resgatar a sua bondade interior, ele possa ser mais amoroso para com os outros e para consigo mesmo. Mas aí, agora, a coisa vai pegar. Porque, veja, eu estou querendo contrapor essa sua fala, Alder, às suas duas paixões. Dostoiévski e Nelson Rodrigues, que trabalham exatamente com essa desesperança em relação à bondade do homem. Exatamente. Não é? Essa angústia de que o homem tenta ser bom e as condições do mal contrariam esses desafios. São esses desafios. Né, a obra dos dois está centrada exatamente nessa tentativa. Exatamente muitas nisso, vezes, né? ou a maioria das vezes, frustrada. Sem dúvida. Mas, por exemplo... Você trouxe alguma coisa em relação a Nelson a Nelson, sim. Ao Nelson, Dostoiévski? sim. Então, mas eu quero ver. me permita fazer um comentário sobre a sua deixa. Aqui sim, é do sim. Nelson Rodrigues. Enquanto você fala, eu mostro. A sua deixa, que é o Dostoiévski. Tá aqui, em Nelson. mais de um romance do Dostoiévski, nós vamos encontrar a fala que literalmente reproduzo aqui e agora. A beleza salvará o mundo. Então, mesmo esse homem, marcado por um sofrimento tão enraizado, por um conflito interior tão profundo, tão intenso, mesmo esse homem é capaz de perceber essa bondade original a que eu me refiro. E eles têm a ver, não tem, Dostoiévski? Muito. O Nelson Rodrigues é o mais dostoiévskiano dos Aliás, o Nelson Rodrigues, quando perguntavam a ele qual é a sua influência, quem influencia, ele dizia Dostoiévski. Né? E quando ele dizia, mas além de Dostoiévski, qual o outro autor? Dostoiévski. Mas outro, Dostoiévski. Ele dizia que era basilar. E que cita Nelson, ele como cronista, porque as pessoas, Ricardo, você sabe, circunscrevem muito a obra do Nelson Rodrigues ao dramaturgo, né? Sim, sim. Mas sim. ele é um cronista também. extraordinário, um romancista de uma competência, de uma imaginação, de uma fertilidade assim extraordinária. Memorialista sem par em termos de língua portuguesa, pois é. E o Nelson Rodrigues, recorrentemente em suas crônicas, ele faz referência ao Dostoiévski. Então, há interlocuções... Que ele dizia que a base dele, intelectual, ele que tinha feito apenas o 4º ano primário, porque o Nelson fez só até o 4º ano primário na escola, era a base de literatura. Isso. E dentro da literatura, Dostoiévski. Exatamente. E essa interlocução, Ricardo, também se dá na perspectiva do Bergman. O Bergman é um dostoiévskiano, né? Acho que o Bergman é o mais dostoiévskiano dos cineastas. E como é que você faz, então, a relação entre Bergman, Nelson e Dostoiévski? Onde é que está assim, a linha de contato? Nessa visada das grandes instabilidades existenciais do homem, né? Eu acho que nos três nós vamos encontrar isso. Em Dostoiévski, o conflito existencial é incontornável, né? Compreendê-lo é tentar desvendar, com o auxílio da sua genialidade, o real sentido da existência humana, não é? Mas eu acho que no Nelson e no Dostoiévski, esse embate entre a tentativa de superar a si mesmo, as suas próprias pusilanimidades, é mais claro do que no Bergman. E de revelar as fragilidades humanas, né? O Nelson Rodrigues, mais do que nenhum, mais do que qualquer outro, impiedosamente reveladas as fragilidades, que era o santo, né? Quer dizer, as grandes perversões, não é? Os grandes distúrbios psiquiátricos que afloram. É preconceituoso a gente não perceber que essas instabilidades, esses distúrbios... São ontológicas, né? São e não do determinado grupo. Exato, não é um determinado grupo. E esse lado diabólico aflora, mesmo nos homens mais sensatos, mais exemplarmente tidos como pessoas muito organizadas. Eu acho que a obra dele toda é exatamente isso, é sobre o fracasso do homem de tentar um projeto de humanidade
e ser Por isso- derrotado pelo social e pelo Por lado, isso digamos, que ele sombrio que carregamos todos nós. sendo um conservador assumido, né, ele se rotulava até de reacionário, no rigor da palavra, né, abominado pelos reacionários e conservadores, que isso é de chamar a atenção. Né? Por que, sendo um conservador, ele é tão condenado pelos conservadores, Isso, de modo geral? censurado, né? Censurado. E tão censurado em plena Exatamente. ditadura. Por que isso? Porque o Nelson Rodrigues, com a sua obra monumental, constitui um espelho no qual a própria sociedade se vê em imagem. Aliás, né? ele dizia isso, que eu sou Imagem. censurado porque as pessoas não conseguem se olhar. Exatamente, Né? E às vezes diziam a ele, mas Nelson, por que você faz personagens tão especiais, assim, tão cheios de aberrações? Ele dizia, não, meus personagens são como qualquer pessoa. Essas aberrações são próprias do humano. Sem levar em consideração e registro que você domina com muito mais verticalidade esse campo teatral, pelo grande homem de teatro que é, mas o Nelson Rodrigues tinha também, ele criou um tipo também, né? Sim, Ele marketing. Ele Tinha. se vendia muito bem Muito como bem. um polemista, como um... E aqui tem alguma coisa em relação ao Nelson? Ou é só a sim. pasta Não, que não, tem escrito aqui, isso- Nelson Rodrigues? isso foi um Ou tem presente. alguma coisa aqui? Isso foi um Eu queria presente que você colocasse. que uma amiga Em queridíssima cena. de Piracicaba, a Valéria Avessa, me deu uma certa vez. E vem material diverso aqui do Nelson Rodrigues, podemos inclusive mostrar? uma carta, claro, dele para o Otto Lara Deixa eu ver, Rezende. tem alguma, porque eu quero mostrar, porque o programa é feito de imagens dos objetos. Aqui está o cartaz, O cartaz diz, deixa eu ver, de Toda Nudez Será Castigada, né? Toda nudez será castigada, o filme do Jabô. De Jabô, Mas aqui é da peça. Aqui não é da peça. aí Aqui é da peça mesmo. Da peça, original. Com Cleidiácones e Luiz Linhares. Exatamente. Aqui é a peça. A primeiro foi a peça, depois é que é o filme do Jabô. E no Jabô, a atriz como é o nome dela? A atriz é a. O Jabô é Darlene Glória. Darlene Glória, E aqui não. numa interpretação Extraordinária, soberba. Né? E aqui quem faz é a Cleidiácones Cleidiácones, no teatro. Muito bem. O que mais? O que tem mais Sim, de Nelson tem Rodrigues? um ensaio do Sábato Magaldi O sobre ensaio o do Nelson Sábado, visão de Rodrigues. Nelson Rodrigues. É, Aliás, basilar. Jornal da basilar. época, com um texto do Armando Nogueira sobre o Nelson futebolista, né? Armando Nogueira. O jornalista do Para quem ele esporte. ficava, o Nelson Rodrigues não via muito bem o jogo, estava com problema de visão, e olhava para o Armando e dizia, Armando, o que é que nós achamos do jogo? E o que é curioso... O que é que nós achamos? Aí o Armando dizia, Genial. bom, eu achei isso, aí ele contava. E o que é pior, ele transformava o que o Armando dizia numa obra de arte. Em né? crônicas Em maravilhosas. crônicas maravilhosas. Né? Porque às vezes ele ia não para a jogada em si, mas para um detalhe. Um ator, um jogador que cuspiu enquanto a reação do público, a reação ele do público. sentia o pulsar. Ele não né? era uma análise técnica, né? Tem mais? Tem mais? Então, aí são detalhes sobre a obra dele. O você importante trouxe é várias criar coisas sobre ele. essa interlocução, né, do Nelson Rodrigues com o Dostoiévski. o Bergman Eu queria com que o você falasse Dostoiévski. sobre isso e daqui a pouco eu quero ler um trechinho dessa carta que você me trouxe. É histórica, a carta de Nelson Rodrigues para Otto Lara Rezende, que aliás é nome de uma peça do Nelson Rodrigues. Exatamente. Bonitinha, Otto Lara mais Rezende, ordinária. Bonitinha, mais ordinária ou Otto Lara Otto Rezende. Lara Rezende. Mas diga lá, como é que você faz então essa imbricação aí de Nelson Por e essas Dostoiévski? razões, né? Por que o Nelson dizia que Por serem... aliás, o autor basilar dele era O Drummond, Nelson. um autor tão diferente do Nelson Rodrigues, também era um leitor, assim, quanto mais, do Dostoiévski, né? Ao ponto de escrever, como fez uma certa vez, afirmando que por que ler tantos livros se há Dostoiévski, né? Aliás, o Nelson dizia, o importante é reler Dostoiévski. Mas tão importante quanto ler Dostoiévski é reler Dostoiévski. Mutatis mutandis é o que o Nelson Rodrigues diz e que você citou aí muito oportunamente, né? Mas fale, por que você acha que o Nelson diz de forma tão enfática que a grande referência dele é Dostoiévski? Por perceber certamente como leitor
esse mergulho na alma humana, não é? Essa coisa que é tão recorrente na obra de Dostoiévski, que é ver o que há de mais profundo dentro de um homem, né? Os seus conflitos interiores, os seus demônios interiores, que são explorados às claras pelo Nelson Rodrigues e exemplarmente bem pelo Dostoiévski nos seus romances, né? Há um deles que se chama Os Demônios. Os Demônios. Mas curiosamente esse é um livro que foge um pouco dessa pegada, né? E ele tem outro título também, há outras traduções. Às vezes é Os Demônios, não sei se é Os Possessos, será? Os Possessos. Os Possessos, né? Algumas traduções mudam o nome. Foi muito versado para o cinema, há pelo menos 2 ou 3 versões desse texto dele, desse romance dele, que é um romance digamos assim, de visada mais político-filosófica, né? Eu acho que é bem diferente dos outros livros dessa última fase do Dostoiévski, como, por exemplo, o Idiota, que para mim é o maior, o mais completo dos livros de Dostoiévski, o próprio Irmãos Karamazov, né? Crime e Castigo, que são livros dessa mesma fase, livros onde nós vamos encontrar o escritor em toda a sua maturidade, né? Penetrando mais profundamente a alma das personagens. E é um escritor muito... o Bakhtin, né? vai considerar o Dostoiévski um escritor polifônico, né? Porque dentro da estrutura narrativa dos seus livros nós vamos encontrar uma polifonia, ou seja, a convivência de vozes conflitantes. Todas as afirmações são negadas dentro da própria história, todas as dúvidas são esclarecidas e pontuadas novamente com novos questionamentos. Então, há uma polifonia de vozes, uma multiplicidade de entendimento das grandes contradições da sociedade, né? Do século XIX, sem nenhuma dúvida. E você cita como grande romance do Dostoiévski, O Idiota, e fazendo a conexão com o que nós estávamos conversando, de que a obra é sempre uma obra de alguém que tenta, de um personagem que tenta ser bom e não consegue, né? O que pensa que está num lugar e na verdade está no outro, absolutamente contrário ao que ele pensa, não é? E hostil. Eu acho que quem mais representa isso é exatamente o Idiota. Sem dúvida, o príncipe Mishkin, né? O príncipe, o Idiota. Porque ele, não é, ele tem uma visão ele não tem consciência de onde de onde realmente, da teia em que ele está. Porque o título para um leitor mais desavisado pode sugerir a idiotice no sentido, sim, no sentido banal da palavra. E não é essa problemática, é a da idiotia. É o homem que, na busca de exercitar a sua bondade interior, aquela bondade interior a que eu me referia, é incompreendido, fracassado. E escorraçado, estigmatizado como exatamente por aquilo fracassado. Que ele entende melhor. Exatamente isso. Como, por exemplo, no Nelson Rodrigues, Perdoa-me por me trair. Exatamente. Que todo mundo considera o marido que perdoa a mulher que o trai um idiota. Exatamente. Quando, na verdade, é o que há de mais bonito, né? Ou então, em Nelson Rodrigues, a mulher sem pecado, no beijo no asfalto, que é um homem que beija o outro homem porque está morrendo, né? Sem e pede dúvida. Um beijo. E toda a sociedade o estigmatiza porque ele fez um gesto tão bonito. Um gesto por quê? Porque o agonizante lhe pede um beijo. E ele acha impraticável negar aquele pedido a quem está morrendo. Então ele beija e esse beijo vai estigmatizá-lo ao ponto da sua vida ser destroçada por conta disso. Quer dizer, é Dostoiévskiano isso aí. Né? E tem uma frase do personagem, quando ele diz assim, já no terceiro ato, ele diz, eu me arrependo de tudo na minha vida, menos do beijo no asfalto. Ele diz, ali eu fui humano, que eu rompi com todas as minhas conveniências para ser solidário com o outro ser humano. Ali está a benevolência, a generosidade a que eu me referia
desse lado coisa, tão profundo, que coisa tão tão recôndito da alma humana. É o né? nosso dialogador de hoje, que é especialista em Nelson Rodrigues, em Dostoiévski, até em Carlos Drummond de Andrade, porque eu sei que a sua tese, a sua dissertação de mestrado, foi sobre Carlos Drummond de Andrade, né? Carlos Drummond de Andrade, que aliás, viu, Alder, você sabe disso, claro, que foi opositor, assim, em alguns aspectos do Nelson. O Nelson falou mal dele em alguns momentos. Aliás, o Nelson falava era mal um de polemista, tanta gente, né? ele encontrava sempre alguma coisa, ou para elogiar demais, como a Otto, né? Cadê o Otto? Ele amava o Otto, né? Otto Lara Rezende. Vou abrir, Mas então. especialista em Nelson Rodrigues mesmo é você, como um grande ator. Que e como... coisa maravilhosa, você tem uma carta do Não é Nelson. bacana, né? Isso, volto a dizer, foi um presente dado por uma amiga de Piracicaba. Tenebroso Otto. O negócio é o seguinte, num gesto de coragem, que o autor da reportagem vai aplaudir efusivamente, os senhores Aldo Calvé, que é da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, Santa Rosa, que é o diretor artista da Companhia Dramática Nacional, e Hugo Guimarães, diretor-geral da Companhia Dramática Nacional, inclui a Senhora dos Afogados no repertório deste ano. E aí ele vai falando uma carta do Otto, uma carta para o Otto, sobre Senhora dos Afogados. Eu quero crer que exista nisso algo de facsimilar, eu não sei, mas é uma obra de arte, né? Porque você vê o amarelado da página, né? As letras da máquina de escrever. Foi um presente, eu não... Que lindo presente. Não quero lucidez se... Olha o jeito do Nelson, tenebroso Otto. E depois ele termina dizendo, conto contigo, Otto, até a consumação dos séculos. Parece que eu estou vendo. Eu fui recebido pelo Nelson. Que maravilha. Eu estive com o Nelson, eu era um menino de 20 e poucos anos. E o Pascoal Carlos Magno me levou até a casa do Nelson. Eu passei uma tarde inteira conversando com o Nelson Rodrigues. Com aquele jeito de falar assim. Ele morreu com 60 e poucos anos, mas parecia que tinha 98. Ele teve uma vida marcada por grandes tragédias, né? Mas olha, vamos sair de Nelson e vamos para Dostoiévski? Vamos. Porque eu acho que o meu objeto surpresa que eu trouxe para você tem a ver com Dostoiévski. Acho, não tenho certeza. Já estou assim, indiciando. Chegou a hora do objeto surpresa, eu quero passar o meu para você. Não quero que você abra agora. Tá bom. E quero abrir primeiro o seu. O que você me trouxe? Tá bom. É esse aí? Você entregou a produção. Foi. E agora a produção colocou dentro de um envelope chamado Diálogo e eu vou abrir e vou saber agora o que foi que o Alder, o escritor, o professor Alder Teixeira me trouxe. Ele me trouxe... Bem que ele disse que o ser humano, que ele era russoniano e que ele acreditava no humano. Ele me trouxe a palavra amor. Com a palavra, quem me trouxe a palavra amor. Que é um adereço, né? Pode botar... É um adereço, exatamente. Por todas essas razões, né, que nós já exploramos aqui, de fato eu acho que o sentido da vida... Eu sou um homem passional, assim, de uma passionalidade assumida, porque acho que mesmo os meus equívocos, os meus tropeços foram cometidos por amor. Eu acho que esse amor é dostoiévskiano, no sentido da índole terna e benévola do homem original. E acho que é o que falta, né, Ricardo, hoje em dia, não esse amor judaico-cristão que se vende aos quatro cantos, né, da sociedade contemporânea, de um capitalismo perverso, de tantas contradições, de exploração do homem pelo homem. Falta o amor no sentido mais filosófico, esse amor dostoiévskiano que salvará o mundo, parodiando o grande escritor russo. Então, eu tenho como objeto surpresa para você a contradição em relação a esta palavra. Veja você agora o que foi que eu trouxe para você. Olha aí, abra aí. Vamos ver aqui. Posso pode rasgar. Abrir pode, assim? Pode. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe, veja, é uma espada. Isso e ao mesmo tempo é uma cruz, é não? uma cruz.
A tem partir toda daí, a dialética. eu trouxe isso porque me lembrei. Nós reportamos aqui, sem dúvida. E há uma outra coisa, parece um jornal, uma coisa assim. Que interessante. Isso. Assim, isso, deixa eu ler aqui, só um trechinho. Passa as mãos. É um trechinho do jornal, olha, é sobre a guerra da Ucrânia. É um texto do Flávio Paiva e diz o seguinte, aliás, a guerra da Ucrânia não, a guerra da Rússia, né, com a Ucrânia. O efeito mais danoso da guerra na Ucrânia, aí ele diz, é estimular a russofobia, unindo a cultura russa punindo a cultura russa pelo que está acontecendo. É o grande perigo dessa guerra, a russofobia. Então eu digo, isso tem a ver com o Alder e com isso aqui. Por quê? Porque nós estamos numa guerra, a espada é o símbolo da guerra, mas é uma espada que tem uma cruz. E eu me lembrei do apoio que a Igreja Ortodoxa Católica, não é? Está dando à guerra. A guerra, exato. E diretamente ao Putin. Exato. E aí eu queria passar esse tema para que você falasse. Bastante simbólico isso que você teve a iniciativa de trazer, né, como objeto de surpresa, por todas essas razões. Eu acho que, sem querer, porque não é a proposta do programa, fazer uma reflexão sobre a dimensão político-ideológica do conflito, né? Eu acho que está, e o artigo diz muito bem isso, né? Esse conflito está sendo muito misturado nas interpretações, né? E se cometem equívocos assim groseiros, imperdoáveis mesmo. Como, por exemplo... Eu disse a russofobia. A russofobia. Né? Pessoas exatamente, que querem tirar os livros do Dostoiévski da prateleira. Isso é uma brutalidade, né? Isso é uma brutalidade, uma grosseria intelectual, uma insensibilidade estética extraordinária. Porque a Rússia é um país belíssimo, né? Belíssimo. De literatura. Eu tive a felicidade de ir a São Petersburgo, exatamente por conta dessa minha admiração pela obra de Dostoiévski. E para ir à Rússia, antes eu, particularmente a São Petersburgo, antes eu naturalmente tentei aprofundar um pouco as minhas leituras sobre o país e cada vez mais eu me convenço de que, do ponto de vista da produção cultural, literária, musical, teatral, a Rússia é um país diferente. E se contrapõe o que você trouxe ao que eu trouxe, hein? Embora dialeticamente dialogue. Pois é, eu trouxe aqui a arma, né? A arma ideológica da igreja, a arma do massacre, né? E trouxe o amor, você me trouxe o amor. Sem a gente incorrer nesse maniqueísmo, né? Porque as coisas não existem assim ou assado, as coisas existem assim e assado, né? Há sempre essa mistura, esse dialogismo, né? Que é dialética, mas é também aproximação, né? Que é ruptura, mas é também a ponte de união entre os diferentes, entre as diferenças, né? Então a cultura russa é extremamente rica. E não pode ser confundida. No teatro, por exemplo, como... E não ser confundida como, Ricardo, a gente preteria um Stanislavski, né, no teatro, né? É preciso dizer, agradecer a presença do Alder e dizer que ele vem do teatro, ele foi ator de teatro, fez o curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, onde eu fui professor. Enfim, ele é um homem também do teatro e que depois se transformou num homem de teatro, um professor de teatro do IFCE. Aqui eu agradeço imensamente pela presença, o nosso diálogo, o tempo. Ai, o tempo. E eu quero terminar juntando a guerra, a força dos guerreiros no bom sentido, mas trazer à tona o que ele me trouxe, a palavra amor. Na próxima semana a gente volta, porque o amor e a perseverança, a força da palavra, não é? Estão no diálogo. No diálogo. No diálogo. No diálogo. Obrigado, Alder. Obrigado, Ricardo. Me sinto muito feliz em ter estado com você aqui.